Meu nome é Lucas Vicente Cruz e hoje a gente vai falar sobre um período do Brasil, um período grande do Brasil, né, 1889 a 1945, um período aí que teve várias formas de governo, vários tipos de governo, várias formas de mandato e tal. E eu vou falar sobre o que que mudou, o que que manteve nesse período aí. Mudou muita coisa, mas manteve também coisas demais. E eu vou focar nas constituições e na cidadania. Para começar, gente, eu vou falar sobre o que que é cidadania. O que que é cidadania? Tem a ver com cidadão? Claro, né? Ou tem a ver com o que é ser cidadão? Também. Então, o que que é ser cidadão num país como o Brasil, num país como o Brasil desse período de mais de 100 anos atrás, né? Então, vamos lá. A cidadania é um conjunto de direitos e deveres de uma pessoa enquanto membros da sociedade política. Isso quer dizer que uma pessoa, para ela ser cidadão, ela tem obrigações, mas ela também vai receber algumas coisas. Ela tem que ter algumas coisas. Então, por exemplo, é obrigação, no Brasil, obrigação de voto de 18 a 70 anos. Dos 16 a 18 é facultativo e a partir de 70 também é só se quiser, devido aí à idade, né? Não é obrigatório. Obrigação, pagar impostos como IPTU, que é o imposto aí do terreno, que é o imposto que você paga para ter a casa, né? O IPVA, que é dos veículos, que é um imposto que você paga para você poder dirigir, na verdade, que aquele carro poder andar, o veículo poder andar na rua, né? E também você paga para ter a carteira de motorista também. Tudo é questão de dever, você deve fazer isso, né? E vamos pela questão dos direitos. Quais são os direitos que a população tem, deve ter? Aqui no Brasil é direito à saúde, que vai ter o SUS, educação, as escolas públicas, né? Ao trabalho, a direitos trabalhistas, né? 13º, férias, ah, previdência, né? Que é de saúde, se você machuca e fica muito tempo longe do trabalho, quebrar a perna, não pode trabalhar, você tem o direito de receber uma remuneração, um salário do Estado, né? Para você não ficar sem dinheiro, morrer de fome. E também a aposentadoria, depois que você trabalha tanto tempo ou dá uma quantia de dinheiro para o Estado, você recebe de volta isso. Então, são direitos e deveres. Só que esses direitos e deveres que eu falei é dos dias de hoje e muda muito com o período e mudou muito de 100 anos, mais 100 anos para hoje em dia, né? E o período que a gente está falando aqui da Primeira República e também do Estado Novo, do período de Vargas, é, o voto, por exemplo, o voto é um importante direito e dever do cidadão para ele ser cidadão, que é a participação na política, né? Você votar e poder ser votado. Só que não eram todas as pessoas que podiam votar. No começo da República, a partir de 1891, da Constituição, apenas homens poderiam votar e dos homens apenas quem fosse alfabetizado. E isso era muito? Não, isso era 1% da população. Aí você pensa, então quem poderia votar era alfabetizado, então o governo tem que alfabetizar as pessoas, tem que dar escola. Sim, lá na Constituição de 1891, que é o livro de leis do Brasil, falava, o Estado tem que dar educação. Aconteceu isso? Não. Não, o governo não deu educação, escola básica, alfabetizou as pessoas e continuou apenas grupos de pessoas votando, sendo votadas e o, o governo da Primeira República se manteve lá como um clube do bolinho, um clube fechado entre eles mesmos. Então, eram excluídos nesse momento mendigos, mulheres, menores de idade, os praças a pré e membros da ordem religiosa, né? Esse é um trecho do livro do José Murilo de Carvalho, um historiador importante para o Brasil, que se chama Os Bestializados. Então, o que foi esse período que eu estou falando? Esse período, ele
da Primeira República e do período de Vargas, né? O Vargas dividido em três períodos, que foi um ditador autoritário do Brasil, né? A partir de 1930, é marcado por várias guerras, golpes, revoltas, revoltas armadas dos militares, revoltas da população, revoltas na capital, que a capital do Brasil nesse período era o Rio de Janeiro, revoltas no Nordeste, no Sul, no Norte, em vários momentos. Centro-Oeste, Goiás, Cuiabá, Mato Grosso, né? Goiás e Mato Grosso, que eram os estados do Centro-Oeste no momento, né? Tocantins não existia nem Mato Grosso do Sul. Eles não eram muito. Não tinha tanta população ligada ao Estado. Eu falo população ligada ao Estado brasileiro porque você tinha uma população indígena muito grande, mas de pessoas que moravam nas cidades, né, dentro aí do sistema político, eram poucas. Então a gente vai ter revolta armada dos militares que queriam melhor condição de vida, a Guerra dos Canudos, que era uma revolta da população querendo também os seus direitos como cidadão, a revolta da vacina também, que foi um período que o governo decidiu vacinar a população de forma autoritária, de forma violenta, pela força, e a população é, que não tinha educação, a educação ensino que eu falo, não sabia como que funcionava a vacina, porque que deveria vacinar, e o governo não ajudava, não explicava, eram poucos aí a presença de explicações no jornal, e não adiantar porque a população não era alfabetizada, né? Então vai ser um e vai ser um momento aí que a população vai se revoltar. E também tinha muita fake news sobre vacina. Fake news sobre vacina do Brasil é um problema desde a monarquia. Então tem mais de 200 anos que acontece isso. Revolta da Chibata. Também os militares querendo melhores condições de trabalho, porque militar que vivia bem e ganhava bem era só de alta patente. Os militares que entravam tinham castigo físicos, né, com a chibata, que era um chicote, recebiam pouco, quase nada, a alimentação era ruim, local de moradia, de dormitório era ruim, o trabalho era bastante pesado, então era uma condição horrível de vida e eles queriam melhor, né? Tenentismo, que vai ser também um movimento aí dos militares que vai acabar com o Vargas, não acabar com o Vargas, mas começa com os em 1922 e acaba em 1930. O Vargas ele era um militar da região sul do Brasil e recebeu o apoio dos tenentes revoltados que queriam uma melhor forma de governo, um governo mais democrático, um governo que os militares eram respeitados, os tenentes e os militares mais rasos, né? E aí o Vargas vai se juntar a eles, na verdade usar eles, né, para fazer um golpe de Estado, que ele não vai aceitar as eleições do período para presidente e ele vai tomar o poder. Você vai ter a rebelião paulista, que eram as pessoas que tinham perdido o poder aqui no Brasil, querendo de volta do Vargas, né, mas foram totalmente represados. E vai ter o levante comunista em 1935, que os partidos, os grupos comunistas, anarquistas do Brasil percebiam, né? Já tinham percebido que o governo do Vargas ele poderia virar uma coisa pior, um governo autoritário, e de fato virou, e vão tentar tirar o Vargas do governo. Então, na Primeira República, que é esse momento aí de 1889, que é a proclamação da República, com Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do país, que era amigo do Dom Pedro II, e depois de um tempo vai se lamentar porque ele deu o golpe, né? Porque ele era monarquista, ele preferia o governo do Dom Pedro II, de 1889 até 1930 com o Vargas. Primeira República ou República Velha, mas República Velha é um termo que a gente não usa mais. Antigamente usava bastante, mas a gente não usa porque quando fala que é República Velha, a gente pensa que é ruim, que é pior, que a que veio depois é a República Nova, é a melhor. Mas não. Na verdade, o Estado Novo, que é o governo autoritário do Vargas, ele deu esse nome justamente para as pessoas pensarem nisso, de uma forma de propaganda. Mas as duas formas aí
Primeira República e o governo do Vargas vão ser autoritários, né? Então, no final do século, no Brasil, no final do século XIX, no Brasil, vai ter várias ideias: liberalismo, positivismo, socialismo, conservadorismo, né? Na sociedade civil, militar, que vai gerar a república e vai manter, durante muito tempo, esse dinamismo, né? As pessoas vieram muitas ideias e eram ideias conflitantes. E talvez o problema da Primeira República foi isso, né? As pessoas não entendiam como funcionava um governo federal. No governo federal, você tem estados, né? Goiás, São Paulo, Amazonas, Pará. E esses estados, eles têm autonomia, eles podem fazer economia com países de fora, com outros governos, né? Eu falo das empresas dentro, ou as estatais, não tem que obedecer o que o presidente fala. Só que não foi desse jeito no começo da República Brasileira, e quem era beneficiado, quem recebia verba, quem recebia empresas de fora, relacionamento de empresas de fora, era só São Paulo, Rio de Janeiro e um pouquinho de Minas Gerais. Os estados do Nordeste, do Norte e do Sul sofreram e eles vão se unir ao Vargas para expulsar o governo depois de 1930, né? Goiás, que o governo de Goiás ele estava muito próximo com o governo de São Paulo, né? Então ele fazia parte aí desse jogo de poder. E é interessante isso porque na época uma das figuras importantes do governo do estado era o tio-avô, se não me engano, do atual governador de Goiás, que era o Caiado. A família Caiado, na verdade, tem 300 anos no estado de Goiás, que ela tá presente na política. É uma oligarquia, claro, né? Como eu falei, vai ter instabilidade política por causa das revoluções, o regionalismo, a corrupção era enorme, era fraudada muita eleição, porque as eleições elas eram feitas pelos próprios deputados, próprios candidatos. Então, era normal que se colocasse voto na urna do candidato e ele ganhava por causa disso. Era normal sumir urnas, sumir votos. O voto não era secreto, então era aberto, as pessoas escreviam, falavam, colocavam papel. E era comum que, na época de eleição, um candidato ele arrumasse uma pessoa armada para ficar colocando pressão para ele ganhar ou um colega dele ganhar, né? Uma coisa aí bastante do coronelismo, né? Que aconteceu em Goiás bastante também. No período de Vargas, vai ter algumas mudanças boas, mas a gente tem que deixar bem claro que o Vargas ele era autoritário. Então, aí no governo do Vargas, vai ser dividido em provisório, constitucional e o Estado Novo, que é o governo fascista, é, você vai ter reformas agrárias que vai ser criadas regiões para a produção agrícola. Uma delas é a cidade de Séries, aqui de Goiás, que em 1941 ela vira cidade de... Ela, 1941 ela é criada com o nome de CANG, Colônia Agrícola Nacional de Goiás, e depois vira Séries. Vai ter a nacionalização da economia, Vargas vai criar várias empresas, entre elas aí a de Siderurgia Nacional. A siderurgia é uma empresa, né, uma forma de indústria que cria placas de metais para serem usados na fabricação de outros instrumentos, aparelhos para outras fábricas, né? Então, por exemplo, na siderúrgica você vai criar placas de ferro, e essa placa de ferro vai ser criada para fazer um automóvel. Ou vai ser essa placa de ferro, essa barra de ferro vai ser usada para fazer uma torneadora, né? Que é um instrumento que dobra o metal na fábrica de carros. Então é uma indústria de base, uma indústria importante para a economia do local ser impulsionada. Então Vargas vai fazer isso. E o Vargas, ele não era. Ele era populista, né? A gente fala isso que ele queria a população do lado dele. Ele é super inteligente. E depressivo também, né? Ele acaba se matando depois, mas ele sempre foi uma pessoa super depressiva.
Ele, por mais que ele era populista, ele não gostava tanto assim das pessoas, de gente, ele não gostava do local que ele estava, de ser presidente, ele fazia como se fosse mesmo uma obrigação, né? Mas ele era uma pessoa realmente super depressiva, assim. Ele vai consolidar as leis trabalhistas, que era uma coisa que não tinha na Primeira República. As pessoas, a partir de 1934, com Vargas, 32, 34, vai ter 13º salário, vai ter férias remunerada, receber durante as férias, aposentadoria, seguro-saúde, seguro-acidente, grávidas não poderiam ser despedidas, crianças pararam de trabalhar, né? Na verdade já tinha parado antes. Vai diminuir ainda mais o período de trabalho semanal, então o Vargas vai é, aceitar algumas propostas dos sindicatos, dos comunistas, dos anarquistas, dos grupos de trabalhadores, e assim trouxeram eles para si. Então, o Vargas vai fazer isso para ter a maior quantidade de pessoas ajudando ele. E vai dar tanto certo que depois de 1945, que acaba a Segunda Guerra Mundial, que o Vargas é deposto, em 1905, e na próxima eleição, né, em 1950, ele é eleito democraticamente por voto popular como presidente do Brasil. É claro que ele vai se suicidar depois, mas ele. E nesse período ele vai criar a Petrobras também. Então ele vai ser visto como pessoa, assim, de enorme carisma, né, de enorme apreço pela população, mesmo sendo ditador, mesmo matando os seus adversários, expulsando do Brasil, prendendo com propaganda, com fake news, né? Propagandas aí bastante mentirosas para ajudar o governo dele, mas ele foi esse cara que fez essas coisas. Então, como que se dava a cidadania nas constituições? Eu já falei bastante, né? Mas para deixar bem claro, vai ter a liberdade religiosa a partir de 1891. Lembrando que, por que a liberdade religiosa? Na monarquia, quando o Brasil tinha o Dom Pedro II, as pessoas deveriam ser católicas porque era a religião oficial. O país vira laico, não vai ter uma religião oficial e as pessoas podem se dedicar à sua religião individual. A imprensa vai ser livre. Na monarquia, o rei controlava a imprensa. Se ele não gostava de um jornal, o jornal acabava. Se não gostasse de uma notícia, a notícia era perseguida, os redatores eram perseguidos. As pessoas vão poder se manifestar. Vai ter o sufrágio masculino universal, ou seja, todos os homens podem votar desde que sejam alfabetizados. E vai ser engraçado isso, porque na monarquia do Brasil, com Dom Pedro II, a quantidade de pessoas que votavam era 10%, que eram, o voto era a partir da renda, né? A partir de quantos que você tem de dinheiro durante um ano. Com a República não, vai ser a parte da alfabetização e vai cair para 1% da população. Então, a população era maior do que na monarquia, só que quem votava era menos pessoas. As pessoas vão ser consideradas iguais perante a lei, ter um julgamento justo, né? Não serem totalmente culpadas no começo, na investigação de um crime, mas ter a dúvida, né? O direito à liberdade. É, em 34, as mulheres vão poder votar, entre aspas, ainda era questão alfabetizada, tinha que ser alfabetizado, e também eram mulheres do serviço público, então eram poucas mulheres que poderiam votar. O voto torna secreto. O Vargas vai criar escolas públicas, eram poucas, mas vão criar bastante aqui no Brasil. Escola pública, do jeito que a gente conhece hoje, ela surge na ditadura militar, porque era ideal, né, era importante para que os militares controlassem é, o que as crianças pensavam, tal como o Hitler fazia isso com a juventude hitlerista, né? Fortalecimento do judiciário, separação melhor dos três poderes e a criação do Tribunal de Justiça Eleitoral. E é engraçado porque a gente olha isso aqui, a Constituição de 34, e nem pensa que o Vargas, nossa, fez coisa muito legal, bonitinha e tal. Em 37 ele vai reverter tudo, não vai ter liberdade, as pessoas vão ser presas, vai acabar com o voto, vai acabar com o direito à liberdade, o direito a ter partidos políticos, a votação, ou ele vai totalmente controlar o governo, vai controlar ainda mais a economia. E hoje em dia, como a gente tem o
racismo criminalizado e todos os direitos políticos de volta, né? Então é isso.